Uma casa de família pega fogo, mas isso foi só o começo. Por que ela mandava vocês ficarem no quarto? Não sei se queria que a gente se queimasse no incêndio ou algo assim. Dentro da casa, os bombeiros encontram várias crianças, algumas não sobrevivem. E a mulher acusada desse ato horrível é justamente quem deveria proteger essas crianças. O que te assustou? Quando eu deveria... Quando eu deveria ter a faca. Ela puxou uma faca hoje? Eu não sei, isso eu não sei. Ela sacou a faca contra o bebê, mas ela não fez isso com mais ninguém. Mas essa menininha, acho que ela fez sim. E então, quando eu disse, ela vai matar todos os outros, inclusive a amiga dela também. Houve sinais de alerta? Poderia ter sido evitado? Foi bom por um tempo, até que... bem recentemente, eu diria. Eu era eu quando ela teve o último bebê. Neste episódio, analisamos uma das tragédias familiares mais devastadoras da Geórgia e as dúvidas sobre o que levou uma mãe ao impensável. Então pergunta. Sabe por que ela ainda está viva? Digo, você pretende continuar com ela? Bem-vindos a este episódio de Female Criminals. Eu sou Elizabeth Milner. Condado de Paulding, Geórgia. Lá conhecemos a criminosa da semana, Darlene Brister. Darlene nasceu em 1982. Não sabemos muito sobre a vida dela enquanto crescia, mas sabemos que, em 2002, ela se casou com um homem chamado Rick Brister. Ao longo dos mais de 17 anos de casamento, o casal teve 7 filhos. Em 2022, Darlene e Rick eram pais de uma criança de 16 anos, outra de 14 anos, outra de 11 anos e outra de 9 anos. Outra de 5 anos, outra de 3 anos e o bebê mais novo com 9 meses de idade. Talvez para o mundo exterior, eles fossem simplesmente uma família de 9 pessoas. Será que alguém realmente sabe o que ocorre por trás das portas dos vizinhos? Porque na casa dos Brister, algo ocorria que ninguém podia prever. Pouco antes das 9h30 da noite de 24 de junho de 2022, o Centro 911 do Condado de Paulding recebe chamada sobre incêndio e um distúrbio doméstico em uma casa na Woodwind Drive. Bombeiros correm até o endereço e encontram a casa dos Brister em chamas. E há crianças presas lá dentro. É uma cena horrível. Vizinhos contam que viram 2 crianças pulando da janela do 2º andar para fugir. As equipes de bombeiros lutam contra as chamas, mas quando o fogo finalmente está sob controle, eles encontram uma cena ainda mais devastadora que o incêndio. 2 crianças de 3 anos e 9 meses morreram no local. 3 crianças de 11, 9 e 5 anos são levadas ao hospital imediatamente. Mas a criança de 5 anos da família Brister morre devido aos ferimentos. Apenas 3 pessoas conseguem sair de casa vivas e sem ferimentos. A Brister de 16 anos, a de 14 anos e Darlene Brister. Detetives concluem que Rick Brister, marido de Darlene, não estava em casa durante o incêndio. Eles também concluem que os filhos dos Brister, de 5 anos, 3 anos e 9 meses, não morreram pelo incêndio. Eles morreram devido aos ferimentos causados por facadas. Os adolescentes Brister teriam dito aos policiais no local que sabem quem é o agressor, a mãe deles, Darlene. Policiais encontram Darlene ainda na propriedade e a levam sob custódia. Como uma casa cheia de 7 crianças se torna o cenário de uma tragédia inimaginável? O que levaria uma mãe a fazer isso com seus filhos? Com Darlene sob custódia, os detetives voltam ao bairro na manhã seguinte em busca de respostas. Oi, desculpe incomodar você. Eu sei que é cedo. Você estava em casa ontem à noite, quando tudo aquilo aconteceu. Você se importa de nos dar um depoimento? Eu já fiz um por escrito. Você já fez um por escrito? Sim. Eu e meu vizinho, porque ele me chamou quando a garota saiu pela janela. Esse vizinho mora perto dos Bristers. Ele afirma ter notado sinais de tensão só um dia antes da tragédia. Momentos que depois parecem ter outro significado. Bem, veja, sou eu conhecendo um pouco do homem. Pai, quero dizer. Ele às vezes conversa com a gente aqui, mas eu não conheço ele tão bem. Mas eu sei que no domingo eu estava aqui fora tomando café e no domingo de manhã ele estava arrumando todas as coisas dele, tipo todas as roupas, sapatos, tudo. Ele jogou o bebê conforto na entrada da garagem e o carrinho de bebê também. Parecia que era de uma minivan, mas ele estava tirando tudo de dentro, colocando todas as coisas dele, tipo tudo dele. E eu percebi que ele ficou fora a semana toda. Ele não esteve aqui a semana inteira. Isso é raro porque eles não trabalham, geralmente estão lá o tempo todo. Nenhum dos dois trabalha.
Eu sei, eles estão lá o dia todo, todos os dias. Então eu pensei, sabe? Olha, foi por volta de dezembro, mas posso estar errado. A polícia foi chamada, a levou e tudo mais. Depois ele veio à noite ou no dia seguinte, explicou o que estava acontecendo e disse que ela tinha pegado uma faca ou algo assim e ameaçado matar todos eles e coisas desse tipo. Eu fiquei tipo, cara, e ele disse que foi por isso que levaram ela, porque iam avaliá-la ou algo assim. Sabe? Aí alguns dias depois ela estava de volta. Você já ouviu eles brigando ou discutindo? Ah, sim, quer dizer, mas nunca seria nada, tipo, eu diria, tipo, mas dava para ouvir eles discutindo, um retrucando ao outro, sabe? Mas nunca porta batendo nem, sabe? Sem quebrar coisas, ou xingar ou algo assim. Mas você os ouvia, sabe? Discutindo um com o outro não era comum, mas eu os ouvi. Famílias brigam, é normal, mas após o relato da vizinha à polícia, fica a dúvida: os sinais de alerta sempre estiveram lá? 2 dias depois, os detetives retornam ao bairro. Alguns dizem que a família Brister era reservada, mas outros vizinhos relatam algo diferente. Você sabia de alguma briga ou algum problema doméstico? Todos nós conhecemos ele. Doméstico que acontecia Eu sei, dentro de casa. Ela voltou para casa, eles tiveram que tirá-la de lá porque ela tentou matar todo mundo. Isso foi por volta de outubro, novembro, algo assim. Quando foi isso? Em outubro do ano passado. Outubro do ano passado? Ela ficou fora por cerca de 2 meses, uns 2 meses, algo assim, e voltou. E ela estava toda machucada porque ela se sentia melhor. Então, neste último sábado, não este sábado, eles discutiram no sábado anterior. Bem, ela discutiu com ele de novo e disse que vai fazer a mesma coisa, que vai matar ele. A ela mencionada por essa vizinha é Darlene Brister. Após saberem das acusações contra ela, começaram a vê-la de outro jeito. Você viu algo pessoalmente quando a situação aconteceu? Sim e não. A mãe estava no quintal e eu não sabia disso. O tempo todo estávamos na cerca dos fundos do meu vizinho, que também era dos fundos deles, mas ela ficou no quintal o tempo todo. Só percebemos quando os policiais pediram para ela deitar ou levantar as mãos. Algo assim. Ok, o que você presenciou antes disso? Tipo, quando tudo começou? Eu não vi nada antes disso. Ok. Sim, se puder, nos envie uma declaração como testemunha sobre o caráter dela com as crianças e o que você presenciou, como nos contou. Isso não vai ajudar ela, né? Porque ela precisa estar lá. Sim, isso não vai ajudar ela. Só estamos falando como era e como é o caráter dela. Sim, é praticamente exatamente o que você acabou de dizer, que nos contou. Só para mostrar ao sistema judiciário que você sabe como os vizinhos viram ela agir antes com a família. Sim, eu realmente... Não sei se eu só honestamente achei que ela devia estar possuída ou algo assim. Foi uma mudança total. Ela ficou meio que insana ou algo assim. E eu entendo que ela é educada em casa e ficou em cima do muro, mas isso é um colapso mental, não o que ela fez. Agora, os vizinhos só comentam o que viram de fora. Ninguém conhece Darlene tão bem quanto essa pessoa. O marido dela, Ricky Brister. Você tem um pastor ou alguém com quem possa conversar? Quer dizer, não precisa ser um pastor. Eu estava só usando meu celular. Eu já usava isso antes, mas é irrelevante. Preciso conversar. Eu preciso conversar com alguém. Tudo bem? Eu... Só não quero estar lá. Eu não posso pagar. Mais atenção. Nós temos algo aqui. Mas minha família não vai pra lá. Mas você ainda tem bebês aqui. Eu vou fazer.
você vai ter que ser forte, tá bom? Coloque isso pra fora antes que eles entrem, pois vou precisar que você seja forte. Sim. Tudo bem, você consegue fazer isso? Não consegue? Eu consigo fazer, eu consigo fazer. I can't do it. I can't do it. Os detetives voltam sua atenção para Rick, não porque ele seja um suspeito, mas se alguém pode ajudá-los a entender o que levou aquela noite, é ele. Do ponto de vista de Rick, há algum tempo a família está tentando se manter à tona. O que você faz e onde trabalha? Estou desempregado no momento. Ok. Há quanto tempo você está desempregado? Estou desempregado desde que a pandemia começou. Estou desempregado desde a Covid em 2020. Sim. Certo. O que você fazia antes de 2020? Eu estava trabalhando na Dollar General. Certo. Em termos de apoio, como está o apoio para a família do pai agora? A maneira como fizemos foi que nós tirávamos, sabe, tipo a restituição do imposto de renda que recebíamos todo ano. Não gastávamos à toa, usávamos para pagar todas as contas, até adiantadas para o ano todo. Certo, e nós estávamos no programa Section 8, certo? O programa Section 8 cobria toda a conta. Certo. E recebíamos assistência do governo, vale alimentação. Ok. Sim, era isso. Foi bom por um tempo, até recentemente. Eu diria que foi quando ela teve o último bebê. Ela acabou, eu nunca soube que ela tinha depressão maior. Ela foi diagnosticada com isso, mas ela também teve depressão pós-parto. Então, e aí ela estava consultando um psiquiatra. Então nós... Seria quase como discutir. Era como se fosse dia sim, dia não. E às vezes passávamos uma semana sem discutir. Então, sabe, ela... Era como se ela nunca assumisse a responsabilidade pelas coisas que fazia. Foi aí que envolvemos um conselheiro. Lembre-se, os investigadores já sabiam por vizinhos de um incidente anterior em que Darlene supostamente foi retirada da casa da família. Isso foi poucos meses antes do incêndio, o que também significa que foi pouco tempo depois que ela deu à luz seu 7º filho. Será que os detetives estão se perguntando se a depressão pós-parto causou os assassinatos e o incêndio? Então... Eu tenho uma pergunta. Estávamos analisando o histórico e vimos que você tem um histórico de crueldade contra crianças. Então, me fale sobre isso. Sim, isso foi quando o filho dela entrou. O de 25, ele tem mais ou menos 25 agora. Sim, ele tem uns 25 anos, sabe? E não havia disciplina nenhuma na vida dele. Só, sabe, ele e a mãe vieram do mesmo lugar. Eles não. Ela não conhecia a mãe, então eles vagavam pelas ruas ou algo parecido. Então, nos primeiros anos... Sabe, eu não colocava as mãos nele de jeito nenhum, porque eu acredito que você deve conhecer a criança antes de colocar as mãos nela ou qualquer coisa assim. E eu sou uma pessoa cristã, então eu acredito em palmadas. Mas tipo, ele ia pra escola e dizia alguma coisa. Sabe como as crianças podem ser, e ele dizia que não fazia o dever ou algo assim. E então, se ele levasse uma surra, ele não gostava. Então ele contava para os conselheiros e eles tinham que passar por uma situação. Agora, toda vez que eles saíam, era tipo, beleza. Sabe? Isso, sabe? Não vai nem durar tanto tempo assim. Podemos ficar aqui por uns 3 meses ou algo assim. Então, uma pergunta. Sua esposa, ela ainda está viva? Quero dizer, você pretende continuar com ela? Eu não sei. Ela precisa de ajuda. Eu amo ela.
Mas ela precisa de ajuda. Eu não posso. Ela não queria, ela não tomava o remédio. Então eu não sei. Eu realmente não sei o que fazer nessa situação agora, sinceramente. Ok. Eu ainda não decidi. Amo ela e sei que a Bíblia diz até que a morte nos separe, mas ela não morreu. Eu realmente acredito em seguir a Bíblia, mas isso é muito difícil. Eu não estou dizendo talvez. Ok, então eu acho... Você está pensando em divórcio? É isso que passa pela sua cabeça? Não. Estou pensando assim, ao dizer ficar com ela, quero dizer após você e as crianças, já que ela, eu entendo, se ela sair, você vai ficar com ela. Não. Eu acho que com essa situação, se ela sair, eu não sei, ela precisa ser... Não, nós não podemos ficar com ela. Ela, porque ela não é estável o bastante. Ela não é. Eu não posso não. Tudo bem. Ela não estava estável o bastante, pois estava no Section 8, e era assim que ela conseguia me expulsar constantemente. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu tive que ir para a casa da minha mãe, sabe? Então eu preciso superar isso. E eu pessoalmente gostaria de ter, sabe? Só para poder visitá-la ou algo assim, pelo menos por um tempo. Ok, mas então... Então não precisávamos ser uma transição, e você tem que garantir que ela esteja mentalmente. Ela está mentalmente estável para antes de eu permitir que isso aconteça. Porque isso não pode acontecer. Não. A perspectiva do Rick é apenas uma peça do quebra-cabeça. Os detetives também estão interessados em ouvir outros membros da família. Eles sempre tiveram grandes problemas. No começo... É como... uma seita. Entrevista policial com Kaylee Hill, cunhada de Darlene. Mesmo após as acusações contra Darlene, ela não esconde seus sentimentos em relação ao Rick. Isso é o que eu... Ele tem a própria versão dele de religião. Ele é um narcisista. Não sabia ao certo o que era, mas ao descrever para a equipe médica disseram: isso é um narcisista. Então expliquei para eles o que era. Ele é narcisista e nunca pode estar errado em nada. E ele precisa estar no controle. E tudo o que ele diz é muito manipulador. Quando ela teve Donovan, ela teve que ir para aquele hospital sozinha. Não tinha ninguém com ela. Eu não sei se Bárbara chegou a ver ela quando ela teve o bebê, quando ela estava no hospital, mas pelo que eu entendi, não tinha ninguém com ela. Então, quando ela voltou para casa, ela tem que voltar a cozinhar, limpar e cuidar de... Ou quando não tem ninguém com ela. Rick disse que precisava ficar com as crianças. Então ela teve o bebê sozinha e só ficamos sabendo depois. Então a mesma coisa aconteceu com o bebê no dia do vínculo. Acabou indo para o hospital sozinha para dar à luz. Desta vez ela não fez laqueadura. Rick ficou chateada com isso. E foi isso que ela me disse. Rick se chateou por ela ter feito laqueadura. E ela ficou chateada por causa desse bebê. Houve um problema médico. Eu não sei se ela teve uma hemorragia ou se foi algo em que eles tiveram que fazer um cuidado médico extra. Ou algo assim. Enfim, e ela fez a laqueadura e um dos médicos era homem. O médico que estava salvando a vida dela, quem quer que estivesse ajudando com a hemorragia, ou seja lá o que for, era um médico. Era homem. E a Darlene me disse que a Rick ficou chateada porque era um médico. E eu estou. Penso, Darlene, fico tipo, querida, você está prestes a morrer. A gente não se importa com quem vai vir te salvar. Você precisa ser salvo. Kaylee então começa a entrar em detalhes sobre os filhos de Darlene. Pelas observações dela, havia algumas coisas que a incomodavam.
Minha educadora acabou de encerrar meu mandato como diretora e eu trabalho em recursos humanos e cuido do título 9, então lido com discriminação de gênero e assédio sexual. Esse é o meu dia a dia, todos os dias. Então, nesse papel, eu realmente tinha algumas preocupações porque todas as crianças têm um tipo de fala, têm algum problema de fala ou linguagem. A fala deles é muito arrastada. Não há uma enunciação adequada. Fica claro que essas crianças não conversaram com pessoas fora de seu círculo. Da casa delas, porque, sabe, é a interação com outras pessoas que te ajuda a desenvolver a sua fala. O motivo pelo qual eu não tenho mais o sotaque caipira da minha terra é porque você sai, conversa com outras pessoas e acaba assimilando. Então dá pra perceber que eles não tinham isso, eles não tinham esse acesso. Eles têm muita ansiedade. Super tímidos. Ela era uma ótima mãe. Passou tempo com meus filhos e deu muito amor a eles. Deixei ela sozinha com eles. Você acha que se eu achasse que ela faria aquilo na sexta-feira, eu deixaria ela chegar perto dos meus filhos? Mas ela era ótima. Ela era uma ótima tia. Ela se conectava com eles. Ela fazia projetos de arte com eles. E isso inclui meus filhos e os filhos dela. Então, ninguém imaginava que isso iria acontecer desse jeito. Eu teria vindo aqui. Pegado ela e levado ela ao hospital eu mesma. Mas eu realmente sinto que... E isso não está certo. Mas naquele surto psicótico, eu senti que ela estava tentando fugir. Acho que ela não pretendia sobreviver. Não sei. Disseram que ela estava na varanda dos fundos. Aposto que ela ficaria lá até ser consumida pelas chamas também. Porque a Darlene que eu conheço e a Darlene que eu vi não eram a mesma pessoa, porque estávamos esperando. Eu já estava pronta para fazer um RCP, eles estavam tentando... Sabe? Ligar. Mas, tipo, sabe, ela alimentou eles, ela vestiu eles, ela amava eles. Eles estavam apenas em um ambiente muito restritivo. Durante esses interrogatórios, surge outra pergunta: se isso aconteceu no momento ou se foi planejado com antecedência. Ao entrevistar Vicky, mãe de Rick Brister, os detetives, um detalhe chocante vem à tona. Posso te contar a história que minha avó me contou? E isso? Eu não acho que isso seja recente, não. Foi para todos eles. Era novo para todos eles. Ok. Ela deu os comprimidos para eles de manhã. Eram soníferos. Só uma das garotas tomou, as outras não. Elas estavam dormindo. O outro Dante e o outro que entrou. É isso que o meu bebê me disse isso. E se eu pensasse bem... Às vezes é difícil, desculpa, reviver isso. Eu entendo. Leve o tempo que precisar. Sherry queria falar com a Carrie e me contou que minha mãe nos deu alguns comprimidos naquela manhã para tomar. E ela nos disse para levar essas flores e a máquina que ela usa para fazer camisetas, colocar no carro. E eles fizeram, ela disse. Minha mãe estava agindo de um jeito estranho. E então... minha mãe entrou no carro, desceu a rua e voltou, e nos deu alguns comprimidos para tomar. Eu tomava meus comprimidos e cuidava dos dela, mas a Carrie tomou os comprimidos dela. E os meninos tomaram o comprimido deles, e eram pílulas para dormir, porque eu sei que eles foram dormir. E ela ficou com os outros dois, os pequenos, o de 3 anos e o de 1 ano. Ela colocou eles no corredor, deitados no chão. E ela tinha planejado. Então ela disse que jogou gasolina no quarto dos meninos. Depois ela jogou gasolina no nosso quarto. E ela voltou. Ela não ficou com a gente. Ela só disse... Ela soletrou.
o bebê. E ela voltou, acendeu o fogo no banheiro dos meninos e sentimos o cheiro de fumaça. E então, ela veio colocar fogo no nosso quarto. Mas não funcionou. E nós pegamos... Faith disse que pegou uma toalha, quer dizer, um lençol, e jogou pela janela e estava saindo. E ela desceu pela janela. E ela ficou com medo e quis voltar, e estava segurando a mão dela. E então Carrie disse para ela, não volte. Só pula. E Carrie disse que ela pulou em seguida. E então Faith, quer dizer... Eu espero que tenham ajudado a Faith a sair pela janela. Ela estava parada na janela e na cadeira com a garota maior e disse, vamos, você precisa sair daqui. Então, não foi direcionado a ninguém em particular. É que só do jeito que aconteceu. O que mais marcou a Vicky não foi apenas o que disseram a ela. É a sensação de que ela não fez o suficiente para ajudar os netos quando ainda tinha a chance. Eu só vou dizer que vou fazer o meu melhor. Eu quero meus netos e quero fazer o meu melhor. Sabe, para fazer o que preciso. Para ajudá-los e ficar com eles, ou seja lá o que for. Eu não quero que eles fiquem com outra pessoa antes de mim. Me dê uma chance de ficar com eles. Se não gostar de como os crio, então venha falar comigo, mas não os tire de mim. Simples assim. Talvez eu tenha cometido um erro em não trazê-los comigo quando voltei para casa. Eu me senti assim. Quero dizer, eles estavam indo com um estranho e queriam ficar com o pai deles. E eu ia piorar a situação. Essa foi uma escolha ruim. Eu não sabia disso. Se eu soubesse que viriam me buscar, acha que eu teria deixado? Não. Acho que ninguém sabia, nem você, nem o Rick. Sabe. E não, exatamente. Nós não sabíamos. Então sabe. Está tudo na sua cabeça, ok? Sim. Eu sinto, sabe, eu meio que sinto que aquilo foi... Eu deveria ter sido aquela mãe que ficou. Sabe, Rick não é mais uma criança assim. Ele é um homem adulto e tem a escolha dos filhos dele. Então isso me fez sentir que eu deveria ter dito. Não, eles vão comigo. Agora que isso aconteceu, eu deveria ter ficado lá. Porque eu disse pra ele, eu falei, pelo que eu sei, se vocês vierem pra cá, eles vão pra escola. E eu falei sério. Falei pra ele que não ligo pro que você diz. Eu vou descobrir se eles estão indo pra escola. E ele disse, tá bom, mãe. Sabe, mas eu deveria ter me posicionado quando eu... Por isso também, pensando bem, você também devia ter se posicionado. Mas os relatos mais reveladores do ocorrido na casa não vieram dos adultos. Vieram das crianças que moravam lá. Você se sente segura em casa? Eu deveria me sentir segura em casa, mas não, eu não me sinto segura em casa. Por quê? Porque a mamãe colocou fogo na casa. E eu tenho medo que ela volte pra casa e tente matar a gente de novo. Você vai ouvir uma investigadora forense entrevistando um dos filhos sobreviventes de Darlene. Para proteger a privacidade das crianças, ocultamos suas identidades e chamaremos esta de FB. O relato da FB adiciona outra camada à investigação, uma que parece apontar para a premeditação. Tudo bem. Como a mamãe causou o incêndio em casa? Bem, ela colocou um pouco de óleo no nosso quarto e acho que em outra parte da casa também. E então ela fez alguma coisa para que o óleo pegasse fogo. No nosso quarto, foi a única vez que consegui ver, pois a porta estava fechada e ela pedia para não sairmos. Tá bom. Isso aconteceu hoje. O quê? Em que estava o óleo? Era gasolina. Era para o cortador de grama ou algo assim. Ok. Então era tipo um recipiente de gasolina para abastecer o cortador de grama. Ok. E ainda estava no recipiente ou ela já tinha derramado? Ela derramou no chão. Ok. Ela derramou em algum outro lugar? Ela derramou no braço. E acho que provavelmente foi na sala de estar. E talvez no corredor ou na cozinha.
Vocês precisam tomar remédio ou algo assim para dormir ou em algum outro momento? Não, mas ontem a mamãe nos deu remédio. Era remédio para dormir. Acho que ela tentou fazer a gente dormir para não sabermos se eu estava começando. E ela ia sair de casa e depois nos trazer de volta para dentro. O remédio era algo que você bebia ou era algo que você engolia? Engolia. Você lembra de que cor era o comprimido? Um era azul e esse tinha escrito PM. PM. Nele, ok. Um era vermelho e amarelo e eu não sabia o que era. Pode ter sido minha vitamina, não sei. Ok. Então ela te deu 2 comprimidos. 3. 3. Um azul, um vermelho e um amarelo. Ou um azul, vermelho e amarelo. Ela nos deu um azul e 2 vermelhos e amarelos. Ok. E todo mundo recebeu um comprimido? Até o meu bebê. O bebê engoliu o comprimido? Não, ela só pôs na mamadeira dele. Na mamadeira dele e na mamadeira dele. Ok. Segundo o FB, a mãe dela já teria tentado matar antes. A mamãe já tentou matar vocês antes? Não, mas ela tentou. Ela tentou esfaquear o papai com uma faca. Isso aconteceu várias vezes. E você viu isso? Eu não vi, eu só ouvi. Ela puxou uma faca hoje? Eu não sei, eu não sei. Ela puxou uma faca para cima do bebê. Mas ela não puxou a faca para cima de mais ninguém, mas é isso que eu acho que ela fez. Então ela realmente puxou. Você viu ela puxar uma faca para cima de um bebê hoje? Não, mas eu ouvi o bebê chorando normalmente. Então eu ouvi ele guinchando e gritando. E então eu ouvi ela parar de chorar. Então pensei que ela tinha espetado ele com uma faca ou feito algo para colocá-lo no chão. Eu não sei. Ela já jogou ele no chão antes? Não, ela nunca jogou ele no chão. Ela já esfaqueou ou tentou esfaquear algum de vocês? Não, ela nunca tentou fazer isso. Tudo bem, eu já te perguntei isso. A polícia já esteve na sua casa antes de hoje à noite ou hoje? Tipo, em outra ocasião? Não, essa foi a primeira vez que vieram. Tá bom. Tudo bem. Você entende o que quero dizer quando falo que a mamãe ameaça? Como quando você falou que a mamãe queria matar vocês hoje por causa do fogo. A mamãe já disse alguma vez que queria matar vocês ou algo assim? Não. Tá bom. Você já ouviu ela falar isso para seu pai, que queria matá-lo ou algo assim? Ela disse sim. Me conte sobre isso. Bem, uma vez ela disse isso pra ele. Mas eu me lembro de uma vez que eles estavam conversando ao telefone com a amiga dela. E eles estavam falando sobre a mamãe. E então a mamãe disse: ela vai matar todos nós, inclusive a amiga dela também. Tudo bem, eu não acredito no que estou ouvindo. É de partir o coração ouvir tudo o que ela e os irmãos passaram em um lugar que deveria ser seguro. A irmã mais nova da FB, que vamos chamar de CB, lembra claramente de uma imagem. Uma vez ela estava sendo legal com a gente quando ela estava nos dando coisas. Mas ela não disse nada quando agradecemos. Ela só ficou em silêncio. Tá bom. E ela continuou sorrindo. E então vimos ela arrumando as coisas dela. Continuamos perguntando se ela ia embora. E ela disse que não ia embora. E então ela continuou sorrindo e fazendo coisas que normalmente não fazia. E quando a mamãe pegou isso e derramou gasolina, foi o que você disse? Foi quando era hora de dormir. Hora de dormir? Onde a mamãe estava derramando gasolina? Foi perto da janela e foi perto de algo assim. Bem, estávamos no chão. Nos cestos, ela despejou eles lá embaixo. Nos cestos, ela colocou perto da janela. Perto da janela? Tá bom. Tá bom. Ela fazia isso em todos os cômodos ou apenas em alguns? Bem, você acha que ela fez porque ela entrou no quarto dos meninos. E eu acho que ela estava nos checando para ter certeza de que estávamos dormindo, para que ela pudesse botar fogo. E Face disse que acha que a mamãe tinha, tipo, um daqueles acendedores com um pauzinho que você usa para acender as velas.
Ela acha que a mamãe tinha e colocou no óleo. O Ok, gás. de novo. Ok. E então, acho que alguém disse que ela foi para o quintal para não pegar fogo. Mas ela não colocou fogo no nosso quarto porque acho que a gente não estava dormindo. Tá bom. A irmã de 9 anos do FB e do CB, que vamos chamar de HB, diz que nem sempre se sentia segura em casa. Como as irmãs, ela afirma ter recebido um comprimido para dormir. Então ela nos deu o remédio para dormir? Ela deu remédio para dormir para vocês? Ela mandou vocês irem para os quartos ou para outro lugar? Ela quer que a gente fique no quarto e vá dormir. E o quê? Você pode me contar como era o remédio? Era de um azul claro. Tinha vermes nele. Então era um comprimido para engolir? E tinha linhas nele? Tinha vermes nele. Vermes? Tudo bem, certo. E quantos você teve que tomar? Ela deu um para todo mundo? Ela deu um aos 2 pequenos? Tá bom. E eles engoliram o comprimido? Tá bom. Vocês têm que tomar remédio para dormir todas as noites? Não. Tá bom. Porque hoje à noite? Porque ela tentava nos fazer dormir, então cozinhar com gás e incendiar a casa. No seu quarto. Em qual quarto? E era o quarto da menina. Ok, o quarto de vocês. Ok. E onde estavam os meninos? Eles estavam no quarto deles. Ok, então os 2 pequenos estavam no quarto dos meninos também? E onde estava a mamãe? Ela estava no quarto dela. Acho que ela foi para a cozinha também. Ok. Certo, e como ela começou o incêndio? Ela estava cozinhando. Acho que ela cozinhava com gás ou óleo. Ok. E quando você soube que a casa estava pegando fogo, como você soube? Porque eu senti o cheiro daquilo. Tudo bem. Como você saiu? Nós quebramos a janela e simplesmente pulamos pela janela. Tudo bem. Certo. E a sua casa? Você mora em casa ou apartamento? Nós moramos em uma casa. É de 1 andar ou 2 andares? São 2. E onde ficava o seu quarto, o quarto da menina? Não, no quarto de cima. Certo. E vocês pularam pela janela? Você foi dormir com isso? Tá bom. Então você vestiu isso e simplesmente pulou pra fora com a roupa que estava usando? Tá bom. E então são 3 garotas, então todas vocês 3 pularam pra fora? E então o que aconteceu? E então nós caímos e depois... Estava pronta para a casa. Fui até lá e estava tentando ajudar a garota. Você tentou ajudar a garota e foi avisar o pessoal da casa ao lado. Ok, vocês acabaram indo até lá? Você sabe o nome dessas pessoas? Ok, o que havia de errado com ela? Por que precisou ajudá-la? Porque a perna dela estava doendo. Ok, tudo bem. Você sabe se mais alguém saiu da casa? Não. Você não sabe se os meninos saíram? Não, eles não saíram. Eles não saíram. Eles não saíram? Eles não saíram. Tudo bem. A mamãe estava brava hoje, ou triste, ou feliz? Eu não sei. Antes do incêndio? Ela ficou infeliz quando o incêndio fez isso. Essas coisas. Ela era feliz antes do incêndio. Você se sente segura perto da mamãe? Nem sempre. Nem sempre. Você se sentiu segura com a mamãe hoje? Não quando ela mandou a gente ficar no quarto. Em qual quarto? Não. Quarto. Tudo bem. Por que ela mandava vocês ficarem no quarto? Porque eu não sabia se ela queria que a gente se queimasse ou algo assim. Você tem medo que ela te machuque? Isso só aconteceu uma vez, eu acho. Me conte sobre essa vez. Foi hoje.
Foi hoje. Como ela tentou te machucar hoje? Achei que ela estava tentando queimar a gente com fogo, tá bom? Como você consegue colocar em palavras o que essas meninas passaram? Só 4 crianças da família Brister sobreviveram a essa casa dos horrores. Darlene Brister responde por 3 homicídios dolosos. 3 acusações de homicídio durante a prática de outro crime, 2 de agressão agravada, 1 de incêndio criminoso em 1º grau e 7 de crueldade contra crianças em 1º grau. Ela está presa na cadeia do condado de Paulding sem fiança. Após a prisão de Darlene, seu marido Rick surpreende ao defendê-la. Em uma entrevista à emissora News Station 11 Alive, Ricky Brister diz que ainda ama Darlene. Ele disse ao veículo, abre aspas, eu sei que era uma questão de saúde mental e tentávamos buscar ajuda. Não há nenhum ódio em relação a ela. Eu estou definitivamente magoada pelo que ela fez, mas eu ainda preciso seguir em frente. A repórter pergunta a Ricky Brister se ele perdoa Darlene, e a resposta de Rick foi, ela já tinha sido perdoada. Em 1º de setembro de 2022, os promotores anunciaram que estão buscando a pena de morte para Darlene. O promotor do condado de Paulding, Matthew Rawlings, disse que foi uma decisão que sua promotoria considerou proporcional à gravidade dos crimes cometidos. Mas o caso de Darlene Brister nunca foi a julgamento por júri. Em fevereiro de 2024, Darlene Brister aceitou um acordo judicial de 3 penas de prisão perpétua consecutivas pela morte de seu bebê de 9 meses, de 3 anos e de 5 anos. Ela cumpre penas de prisão perpétua na prisão estadual de Pulaski, em Hawkinsville, Geórgia. Não se sabe muito sobre a vida atual dos filhos sobreviventes dela. Resta apenas a esperança de que estejam seguros e recebendo cuidados após tudo o que viveram. Obrigada por acompanhar este episódio. Sou Elizabeth Milner e nos vemos na próxima semana com outra criminosa.